Imagine viver por 12 anos com um sangramento constante. Não por alguns dias, não por alguns meses, mas por mais de 4.300 dias de dor, vergonha e solidão. Agora, imagine que, a cada novo médico consultado, suas esperanças diminuem, suas forças se esgotam e o dinheiro desaparece. Essa é a história de uma mulher que já perdeu tudo, menos uma coisa: a fé. Mas essa não era uma fé qualquer. Era uma fé clandestina, audaciosa, quase escandalosa. Uma fé que nasceu do desespero, mas que cresceu na esperança. E no dia em que essa fé se revelou, ela não precisou de palavras, bastou um toque. Um toque silencioso na orla da veste de Jesus, e o céu inteiro se movimentou. Essa mulher não tinha nome nos evangelhos. Era apenas conhecida por sua condição. O mundo a rotulou, a religião a afastou, a medicina a desistiu. Mas o céu a chamou de filha. Essa é a história de uma mulher que ousou quebrar regras para alcançar um milagre. Uma história que ecoa no coração de todas aquelas que se sentem esquecidas, impuras ou indignas. Se você já se sentiu rejeitada, invisível, culpada ou indigna de amor, pare agora. Respire. Esta história é para você. E ao final dela, você não será a mesma pessoa. Porque hoje vamos mergulhar numa das demonstrações mais puras de fé que já tocaram o Filho de Deus. O sangramento que nunca parava. 12 anos de dor e silêncio. Imagine viver 12 anos sangrando sem parar. 12 longos anos sem um dia de descanso. Cada manhã, a mesma dor. Cada noite, o mesmo desespero. A mulher conhecida apenas como a do fluxo de sangue não tem nome nas Escrituras, mas sua história ecoa com força até hoje. De acordo com a cultura judaica da época, uma mulher com fluxo contínuo de sangue era considerada ritualmente impura. Levítico 15, 25, 27. Isso significava viver à margem da sociedade. Ninguém podia tocá-la. Ela não podia entrar no templo. Era como se existisse, mas ao mesmo tempo fosse invisível. Ela não era só doente. Era rejeitada, esquecida, impura. Talvez já tivesse marido e filhos. Mas quem continuaria ao lado de uma mulher que carrega o estigma da impureza? Imagine o olhar das pessoas, o cochicho pelas costas, a ausência de abraços, a solidão dentro da própria casa. Os médicos, caros e ineficazes, haviam levado todo o seu dinheiro. E pior, em vez de melhorar, ela piorava. Uma dor física que sangrava junto com a dor emocional. Nos dias de hoje, muitas mulheres vivem essa mesma experiência, embora com outras roupagens. Mulheres que enfrentam doenças crônicas, depressão, infertilidade, traumas silenciosos, relacionamentos abusivos. E o pior, sem serem compreendidas, julgadas pela própria família ou igreja. Ainda hoje, muitas mulheres sentem-se como essa mulher da Bíblia, impuras, invisíveis, sozinhas. Mas essa história não termina no sofrimento. Pelo contrário, é exatamente aí, no fundo do poço, que algo extraordinário acontece. Ela ouve falar de Jesus. Sim, ela não o vê ainda, mas ouve. E o que ela ouve desperta algo que nenhuma medicina, nenhuma religião e nenhum homem conseguiu dar: esperança. Você já esteve nesse ponto? Sem saída, sem chão? É quando muitos desistem. Mas foi nesse ponto que essa mulher ousou acreditar. A multidão, o risco e a decisão de tocar Jesus. A cena era caótica. Jesus caminhava cercado por uma multidão ruidosa. Pessoas de todas as partes o seguiam. Enfermos em busca de cura, curiosos tentando entender quem era aquele homem, religiosos, prontos para encontrar algo para criticar. A mulher do fluxo de sangue, fraca e desgastada por 12 anos de sofrimento, estava ali, invisível entre centenas de corpos e olhos que jamais notariam sua presença. Mas o invisível para os homens não é invisível para Deus. A lei mosaica era clara. Mulheres em estado de sangramento eram consideradas impuras. Levítico 15, 25, 27. Ela não podia tocar ninguém. Estar ali, entre a multidão, já era um risco. Tocar um homem, especialmente um rabi como Jesus, era uma afronta à tradição e poderia ser punida com severidade.
Ela poderia ser apedrejada, poderia ser expulsa violentamente. Mas mesmo assim, ela foi. Ela se moveu, ela acreditou. Imagine essa mulher olhando para seus pés descalços, cobertos de poeira, sua respiração acelerada, suas mãos trêmulas. O coração batia como um tambor de guerra. A fé dela não era ruidosa, mas era ousada. Não foi por uma pregação ou uma ordem divina, foi por convicção. Ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na orla do manto dele, serei curada. Mateus 9:21. Esse pensamento simples carregava um oceano de esperança, dor, desespero e coragem. A multidão a empurrava, abafava, esmagava, mas ela continuava avançando. Quantas vezes será que ela quase caiu? Quantas vezes foi pisada? Quantas vezes ouviu palavras de reprovação por estar ali? Mas ela estava focada. A dor de anos a empurrava. A vergonha de ser rejeitada a impulsionava. E o nome de Jesus era tudo o que ela tinha. Essa mulher nos ensina que fé verdadeira não espera o momento ideal, não se prende a limites impostos e não depende de aplausos. A fé genuína se move mesmo em silêncio, mesmo na dor. É uma escolha constante de seguir em frente, mesmo quando tudo sugere desistir. Ela toca nas vestes de Jesus e naquele instante tudo se transforma. Jesus então para, a multidão se detém. Os discípulos, sem entender, perguntam: Senhor, todos te tocam. Por que perguntas quem te tocou? Mas Jesus sentiu algo diferente. Aquele toque não foi comum, foi cheio de fé. Um gesto que moveu o céu. O toque de alguém que acreditou, quando já não havia razão para continuar acreditando. O toque da fé que parou o Mestre. Em meio à multidão, cercado por discípulos e por pessoas que o seguiam por todos os lados, Jesus parou. Um simples toque, não no corpo, mas nas vestes, foi suficiente para chamar sua atenção. Não foi um contato qualquer. Era um toque carregado de esperança, urgência e entrega. Enquanto muitos o tocavam por curiosidade ou emoção, aquela mulher tocou com o coração. E isso fez toda a diferença. Jesus, a caminho da casa de Jairo para ajudar uma criança doente, sentiu algo sair dele. Alguém me tocou, senti que de mim saiu poder. Essa cena é marcante e nos ensina algo profundo. A fé autêntica nunca passa despercebida por Deus. A mulher não pediu permissão. Ela não falou com Jesus. Não fazia parte dos grupos religiosos, apenas acreditou. Sua fé atravessou as barreiras, o ruído e os padrões. Ela fez o impensável. Aproximou-se de Jesus em um momento delicado de sua vida. E o mais impactante é que o Mestre não a afastou. Ele não a ignorou, ao contrário. Ele parou tudo, interrompeu uma missão importante, para valorizar aquele gesto silencioso de confiança. Esse momento carrega um princípio transformador. Jesus responde à fé que vem do íntimo. Ele não está à procura de belas palavras ou de rótulos religiosos. Ele procura corações que creem. Uma fé que ultrapassa barreiras e toca o divino, mesmo quando tudo parece difícil. Quantas vezes você já pensou que suas orações ou ações de fé não seriam notadas? Essa história mostra que quando tocamos com fé verdadeira, o céu escuta. Jesus não apenas curou aquela mulher, ele a viu, ele a reconheceu. E acima de tudo, ele restaurou sua dignidade, seu valor e seu lugar. Um único toque mudou tudo. Se você está passando por um momento difícil, sentindo-se distante ou invisível, lembre-se, talvez tudo o que o céu espera é esse gesto de fé. Um clamor sincero, um passo ousado, um toque, mesmo tímido, nas vestes do Salvador. Porque quando você se aproxima com fé, Jesus para o mundo para te ouvir. A resposta de Jesus: quem me tocou? Jesus seguia em meio a uma multidão que o pressionava de todos os lados. Pessoas chamando, tentando chegar perto, e de repente ele para. Seus passos cessam, ele olha ao redor e pergunta: quem me tocou? Os discípulos se espantam. Senhor, todos te apertam e ainda perguntas quem te tocou? Mas Jesus insiste. Ele sentiu algo especial. Não foi um simples toque. Foi um ato de fé. Um gesto que rompeu o comum e acessou o extraordinário.
Naquele instante, o mundo da mulher e o do Salvador se encontraram de forma invisível. O toque dela não foi apenas físico, foi espiritual. E Jesus, mesmo cercado por muitos, sentiu o toque de apenas uma. Isso nos revela algo lindo. O céu responde à fé sincera, não apenas à presença física. A mulher creu e foi transformada. E Jesus fez questão de destacar aquele momento. Sua pergunta não foi para repreender, mas para revelar algo maior. Queria que a mulher se apresentasse, porque a fé que se expressa em público fortalece a conexão com o divino. Ela, mesmo tremendo, talvez com receio, contou tudo diante de todos. Jesus então a acolhe com carinho e a chama de filha. Essa é a única vez nos evangelhos em que Jesus usa essa palavra para alguém. Filha, isso é identidade. É cuidado, é aceitação. Com isso, Jesus fez mais do que curá-la fisicamente. Ele restaurou sua posição, seu valor diante das pessoas e sua paz interior. Ela já não era mais vista como alguém rejeitada, mas como filha honrada, amada e reconhecida. E você, quantas vezes já se perguntou se Deus realmente te vê? Já se sentiu ignorado, esquecido ou pequeno demais para chamar a atenção do céu? Este texto responde: Jesus sente o toque da fé. Ele para tudo só por você. Ele é o Deus que percebe um único coração quebrantado entre 1000 indiferentes. E repare no contraste. Muitos tocaram Jesus naquele dia, mas só um toque teve resposta. Isso nos faz refletir. Será que estamos apenas caminhando com Jesus, tocando por fora, vivendo uma fé superficial? Ou estamos tocando com profundidade, com fé genuína, com entrega total? Essa mulher nos ensina que o que move o coração de Deus não é a aparência da fé, mas a essência dela. Não é estar no meio da multidão, mas ter coragem de ir contra ela, tocar Jesus e confessar publicamente que Ele é a nossa cura. A restauração completa, cura física, emocional e espiritual. O milagre que Jesus operou na mulher do fluxo de sangue vai muito além da simples interrupção de uma hemorragia. Quando ele diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Marcos 5,34. Cada palavra carrega uma dimensão de restauração. Na cultura judaica, uma mulher com fluxo de sangue constante era considerada impura. Ela era excluída do convívio social, religioso e familiar. Por 12 anos, essa mulher não apenas sangrava, mas carregava o peso de uma identidade rejeitada, esquecida, solitária. Ao ser curada por Jesus, ela não teve apenas seu corpo restaurado. Jesus restaurou também sua dignidade, sua aceitação diante da sociedade e sua intimidade espiritual. O termo grego usado para salvou nessa passagem é sozo, que também significa restaurar, preservar, resgatar. Ou seja, Jesus não apenas curou sua enfermidade, mas a salvou completamente. Devolveu a ela o direito de viver plenamente, emocionalmente, espiritualmente e socialmente. Ele não permitiu que ela saísse escondida como entrou. Ele fez questão de encontrá-la no meio da multidão, chamá-la de filha. O único momento nos Evangelhos em que Jesus usa esse termo para uma mulher e declarar publicamente sua fé. Aquilo que a sociedade tinha tirado dela, seu valor, sua identidade, sua voz, Jesus devolveu com uma única frase. Muitas pessoas buscam em Deus apenas uma cura física ou uma solução pontual. Mas a mulher do fluxo de sangue recebeu uma bênção completa, porque sua fé não era superficial. Ela não buscou Jesus para uma bênção qualquer. Ela arriscou tudo porque acreditava que Ele poderia dar tudo. E foi isso que ela recebeu. Tudo. A cura foi o início. A restauração emocional foi o processo. A reconexão espiritual foi o ápice. Nos dias de hoje, quantas pessoas vivem sangrando por dentro? Quantas têm feridas emocionais, traumas antigos, vergonhas secretas que ninguém vê? A história dessa mulher nos mostra que Jesus não apenas vê o invisível, como também toca onde ninguém ousa tocar. Ele cura o que a medicina não alcança. Ele resgata o que a religião marginalizou. Ele restaura o que a sociedade esqueceu. E mais do que isso, ele dá uma nova identidade àqueles que creem. Essa história termina, mas não se encerra.
porque milhares de mulheres e homens também continuam buscando essa mesma restauração nos dias atuais. Pessoas que, como ela, não têm mais forças, mas ainda têm fé. Que aprenderam que a fé verdadeira não espera o convite, ela se move. Que entendem que tocar em Jesus, mesmo no meio da multidão, pode mudar tudo. A restauração que ele oferece não é parcial. Ele cura o corpo, sim, mas cura também o coração. E, acima de tudo, cura a alma. Uma fé que restaura o corpo e a alma. A mulher que tocou em Jesus não apenas foi curada fisicamente. Ela foi restaurada por inteiro. Sua saúde, sua dignidade, sua identidade. Jesus poderia tê-la deixado sair no anonimato, mas ele a chamou de volta. Ele quis vê-la, ouvi-la, declarar publicamente: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento. Naquela simples palavra, filha, Jesus devolveu a essa mulher o que anos de rejeição, vergonha e dor tinham arrancado dela. Essa mulher, que já não tinha nome aos olhos da sociedade, ganhou um título eterno, Filha de Deus. Ele não apenas curou seu sangue, mas curou suas feridas invisíveis. Feridas que talvez você também carregue. Quantas pessoas hoje vivem como essa mulher? Escondidas, silenciosas, desesperadas por um milagre. Talvez você esteja entre elas. Talvez esteja lutando em segredo, sentindo-se impura, esquecida, sem esperança. Mas assim como aquela mulher, você pode tocar em Jesus. Ele ainda está acessível, ainda caminha entre nós por meio da fé. Essa história é um lembrete poderoso de que não há dor que Jesus ignore, nem fé que ele despreze. Ele vê o invisível. Ele honra os que arriscam tudo para tocar nele. E quando isso acontece, não há multidão que o impeça de parar. Ele vai olhar para você, chamar pelo seu nome e restaurar aquilo que parecia perdido para sempre. Essa não é apenas uma cura física. É um chamado à sua identidade. Você também é filha, você também é amado. E a sua fé ainda pode tocar o céu.